Olá, povo de Deus! Opa! Ficou melhor agora? Olá, povo de Deus! Que bom estar com você. Como você viu, eu estou usando a minha máscara, porque estando na faixa, no grupo de risco, eu tenho me mantido dentro de casa, obedientemente, saindo só em casos de extrema necessidade. E hoje estou aqui no templo gravando, mas estamos com os cuidados todos e apenas em 3 pessoas, né? Vídeo, áudio e eu. E você e sua família aí. Que saudade, gente. Glórias a Deus por sua vida. Eu tenho entranháveis afetos por vocês, sou apaixonado. Uma igreja linda, uma igreja dócil. Homens e mulheres, meus irmãos mais velhos que eu, lindos vovôs e vovós. As criancinhas, que coisa boa aqui no templo, quando elas chegam, agarram a perna da gente e vêm com os braços abertos. São nossos irmãos, nossas irmãs pequenos ainda, que coisa maravilhosa. Estou com muitas saudades e logo, logo vamos estar juntos, se Deus quiser. Sempre orando, intercedendo pela nossa nação, cidade, estado, nação, pelo mundo todo. E essa crise não é para que ela passe rápida. Mas nós temos falado sobre isso, os nossos pastores têm gravado devocionais maravilhosos. Deus continua sendo Deus, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele é a minha força, Ele é a sua força e vamos juntos. Estamos aqui no nosso Tadel da Família, repete aí, Tadel da Família. O mês de maio é um mês especial para nós, porque é um mês no qual nós pensamos na família. A família é um projeto de Deus. E o projeto de Deus foi feito para dar certo. Só não dá porque a gente participa. Se tudo estivesse com Deus, seria maravilhoso, é ou não é? Mas como a gente participa, há falhas, não é? E eu quero dizer para você que nós estamos muito felizes porque a igreja está ativa, avançando, abençoando, recebendo, nutrindo, ajudando, o templo fechado, mas a igreja aberta, e nós estamos muito agradecidos pelo nosso time, da administração, da produção, os pastores, os ministérios, tudo funcionando direitinho. Por quê? Porque há 21 anos, pela graça de Deus, o Senhor nos mostrou o discipulado e os pequenos grupos, não é? As células caseiras, os pequenos grupos caseiros, pequenos grupos multiplicadores. E assim nossa igreja já há muito tempo vem vivendo essa realidade de Jesus dentro de casa com as pessoas. Pequenas igrejas nas casas, conectadas à igreja geral, mas fazendo um trabalho maravilhoso. Em cada casa, a igreja presente. E cada membro da Primeira Batista, um ministro, uma ministra poderosa da palavra de Deus. Você, meu líder, você, minha líder, meu querido supervisor, coordenador, pastor, pastora de rede, você, líder de missões, ai, que coisa boa contar com você, para pensarmos juntos nesta manhã sobre o que Deus quer fazer através de mim e de você como líderes, na casa de Deus. Pensando nas famílias, olha só, anotei alguns princípios que você e eu já conhecemos, porque somos uma igreja de treinamento, não é? Falando do poder do homem e da mulher que lideram na casa do Senhor, mas como líderes, de um modo geral, nós sabemos o seguinte: líderes influenciam, nada mais, nada menos, não é? Liderar é influenciar, nada mais, nada menos, John Maxwell. Os líderes enxergam primeiro, enxergam mais longe, você é assim. Líderes seguem e fazem seguidores. Se alguém não tem nenhum seguidor, precisa questionar a sua própria liderança, a maneira de você liderar. Líderes ajudam as pessoas a cumprirem os sonhos delas. E quando o sonho delas e o nosso tem a ver com o reino de Deus, aí está tudo de bom, né? Graças a Deus, somos um povo abençoado, temos missão, temos visão, temos missão, temos propósito, temos estratégias. E temos um Espírito Santo maravilhoso, temos a palavra, temos a igreja. Então liderar na igreja, liderar na casa de Deus, envolve os princípios normais, regulares da liderança, só que tem mais, olha só. Como líderes cristãos, agora na Primeira Batista, líderes apaixonados por Deus e por pessoas. Pensando no mês da família, pensando na campanha Jesus transforma a minha família.
Como líderes cristãos, nós devemos ser apaixonados por Deus e por pessoas, isso não muda. Devemos ser discípulos e fazer discípulos. Devemos entender os dilemas que as pessoas têm dentro das suas famílias. Nós somos agentes de transformação de famílias. O projeto é de Deus, mas nós cooperamos na transformação de famílias. Aleluia! A gente não passa tempo, a gente não brinca em serviço. Aleluia! Estamos mudando as coisas pelo poder de Deus. Estamos entrando nas casas das pessoas. Estamos vendo famílias transformadas, enriquecidas, empoderadas de Deus e fazendo algo extraordinário. Líderes cristãos apaixonados assim, sabem que a verdadeira transformação não se dá por ensino, metodologia, não. Se dá pelo poder de Deus. Nós podemos fazer alguns ajustes, né? Nós podemos ter algumas melhoras, mas transformação radical, hoje se diz muito, transformação raiz. O discípulo raiz, só pelo poder de Deus. Aleluia! Só o poder de Deus que está nesse lugar. Lembra dessa? Lembra, Joelson? É maravilhoso. E líderes cristãos apaixonados por Deus e por pessoas também crescem em fé e abençoam gerações. Tudo isso nós vamos ver agora, depois que lermos o texto da palavra de Deus, vendo dentro do mês da família que temos a oportunidade de aprender com Jesus, com Maria, com os seus discípulos, numa história que ocorreu dentro de uma casa, num casamento, os princípios de liderança que nós podemos extrair dali. Nós temos, na verdade, marcas. Eu quero ver com você 5 marcas de uma liderança abençoadora, de discípulos e discípulas de Jesus, líderes apaixonados por Deus e por pessoas, neste mês de maio, pensando na campanha Jesus Transforma a Minha Família. Não quero esquecer você, nossa igreja parceira Colibri, estamos junto. Nossas igrejas filhas, lá em Bodoquena, lá em Rochedo, lá no Las Vegas, ali no Las Vegas, né? E também lá em Jaraguari, que coisa maravilhosa, no Rouxinóis, aleluias. É muito bom lembrar-nos de vocês, nossos missionários, se vocês estão conectados conosco, que coisa boa lembrar que vocês são um conosco, nós um com vocês. Vamos para a palavra de Deus. Abra sua Bíblia aí, no Evangelho de João, capítulo 2. Na tela você acompanha a leitura que farei nesse momento. Vamos lá. No 3º dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais, e em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho. Transformada. Jesus transforma a minha família. A água que fora transformada em vinho. E eles não sabiam de onde viera, embora o soubessem os serviçais que havia tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos os noivos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, então traz o vinho inferior e o serve. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal, este milagre aconteceu em Caná da Galileia e foi o primeiro milagre que Jesus realizou. Ele revelou ali, assim, a sua glória e os seus discípulos creram nele. Vamos orar? Vamos pedir iluminação do Espírito Santo. Abra o seu coração
Se você estiver aí na sala, puder levantar, se quiser, ou ficar sentado, mas vamos orar agora e pedir que o Senhor abra o nosso coração e mente para o estudo da sua palavra. Senhor, diante de nós está a sua palavra, aleluias, glórias a Deus. Que coisa apaixonante, que coisa linda, que riqueza em detalhes, Senhor. Ministra, doce Espírito Santo, ao meu coração, ao coração dos meus irmãos agora, ministra a tua palavra. Esses homens e mulheres que têm liderado lá na empresa, Senhor, em vários segmentos sociais, na faculdade, na universidade, na escola, no clube, na vizinhança, em todo lugar, em casa. Senhor, que esses líderes, homens e mulheres que nos veem, sejam abençoados pela tua palavra e os princípios de liderança que podemos aprender aqui. Oramos dedicando ao Senhor no nosso coração. Oramos também dizendo, Senhor, nós dependemos de ti. O poder é do Senhor. A virtude é do Espírito Santo. E nós apenas vasos de barro. Abençoa-nos para a glória do teu nome, edificação do teu povo e salvação dos que não creem. Oramos em nome de Jesus. Amém. Líderes cristãos, discípulos de Jesus, têm um grande compromisso com a família. A família é um projeto de Deus feito para dar certo e nós estamos comprometidos com as famílias. A nossa igreja valoriza a família. Temos o Ministério da Família, temos muitas ações ministeriais e temos a Escola da Família. E as casas, as famílias recebem a igreja de Deus. Por isso, você e eu vamos estudar nesta manhã no Tadel da família 5 marcas de líderes que abençoam, que fazem diferença. Primeira marca, eles são disponíveis às famílias. Note que o texto começa falando que houve um casamento. Casamento, pensa bem, casamento, família, família, casamento. O casamento inicia uma família nuclear, depois vem os filhos, e aí aquela beleza toda. É num casamento que se dá este episódio. Houve um casamento na cidade de Caná, na região da Galileia, e a mãe de Jesus foi visitada, foi convidada. E o texto diz, estavam ali também, consequentemente convidados então, Jesus e os seus discípulos. E o que eu quero dizer com disponibilidade? Os líderes de verdade, que se preocupam com a família e querem participar desse projeto de transformação da família, são disponíveis para as famílias. Os estudiosos dizem que Jesus, da região onde estava, para chegar a Caná, caminhou 2 dias. É assim que os líderes são. Aqueles que pensam em abençoar a família sabem que tem uma longa trajetória pela frente. Precisam se esforçar, precisam sair da área de conforto, dessa zona de descanso, para irem e acessarem os lares. Precisamos, meus amados, e vocês têm feito um trabalho maravilhoso, os líderes todos da nossa igreja têm sido maravilhosos, estando disponíveis para as famílias através dos grupos familiares, dos pequenos grupos. É assim, a gente chega lá e a gente, então, toma parte da vida de uma família. A Bíblia diz que nós devemos rir com os que riem, devemos chorar com os que choram. Num casamento a gente ri, é verdade ou não é? Bom, tem casamento que a gente chora também. Então, nós temos que ser disponíveis para isso, para estar com as pessoas e com as suas problemáticas, com a sua vida e com os seus momentos, tais quais eles são. Tem momentos que nós estamos em festa, nós celebramos, nós rimos, nós brincamos, porque é momento de alegria. Mas Jesus esteve também, em outras ocasiões, em velórios, lugar de tristeza, de lágrima. E os seus discípulos estavam ali também. Então nós, irmãos, precisamos ganhar essa consciência de líderes que estão disponíveis. E eles ganham o respeito das pessoas por se tornarem, às vezes, até parte das famílias. Quando o líder, o supervisor, o coordenador, ele diz, olha, a sua família é muito importante para mim, eu amo a sua família, eu quero me comprometer a auxiliar você, a cooperar com você na sua família. Algumas famílias são tão receptivas e elas se abrem tanto que elas passam a considerar você como um membro da família. É verdade? Você já ouviu alguém dizer assim, caramba, eu tenho mais entrosamento com você, eu tenho mais intimidade, você sabe mais da minha vida do que a minha família natural. Claro, a família de Deus é assim. E líderes, como você e eu, comprometidos
com a família, então nós somos disponíveis. Nós saímos do nosso lugar e vamos até lá. Eu me lembro de inúmeras histórias de homens e mulheres, líderes da nossa igreja, vocês aí que estão do outro lado na telinha, de pessoas que largaram suas próprias famílias sob os cuidados de outras pessoas e foram atender de madrugada e passaram noite. E sei de casos de gente que passou a noite inteira e o dia seguinte inteiro cuidando de pessoas com problemas familiares ou enfermidades ou outras necessidades. Mas essa disponibilidade é muito linda. No mês da família, no Tadel da família, queremos agradecer você, porque você tem sido disponível para as famílias da nossa igreja e para as famílias que têm contato com você. Lembre-se que a sua família é família também. Lembre-se que os seus parentes são parentes também. Que essa sua disponibilidade também seja estendida para aquelas pessoas do seu mesmo sangue. Não se preocupe só com os membros da igreja. Nem dê só atenção aos membros da igreja. Não queime as pontes de relacionamento que você tinha no seu passado antes de se converter. Sabe que algumas pessoas dizem o seguinte: depois que você se converteu, depois que você virou crente, você ficou tão chato. Até um pequeno livro que diz assim: o cristão, esse chato. E é. Irmãos, nós precisamos aproveitar a oportunidade, especialmente nesse mês de maio, para acessar novamente e mostrar a nossa disponibilidade para a nossa família nuclear, para os nossos parentes que não conhecem Jesus. Daqui a pouco vou explicar mais sobre isso. Mas líderes comprometidos com a família são disponíveis para atuarem nas famílias, para abençoarem as famílias. Segunda marca, são intercessores qualificados. De onde vem intercessão no texto? Vem de Maria. Você sabe que Maria não intercede por nós agora. No escopo bíblico, no ensino bíblico, nós entendemos que enquanto Maria estava aqui, reconhecendo Jesus como seu Senhor e Salvador, ela, nesse episódio, intercedeu pelos noivos e pela família dos noivos. Olha só, Maria, e as mulheres são incríveis, né? Elas são perceptivas, ligadas, antenadas, e enquanto os homens estão batendo um papo, as mulheres estão ligadas em tudo, né? No casamento é a decoração, é a luz, é isso, os pratos, a mesa, a arrumação, o jeito das pessoas serem atendidas. Eu não sei como as festas eram lá, sei que eram longas, e era uma grande celebração. E tinha um elemento central nas bodas, nos casamentos daquela ocasião, naquele lugar. O vinho era o elemento central, sabia disso? O vinho. Por quê? Porque para o judeu, o vinho era um símbolo do sucesso, da alegria. E então, não podia faltar vinho na festa. E a mãe de Jesus, essa intercessora qualificada que nos ensina, percebeu, chegou para Jesus e falou assim: filho, eles estão com um problema. O vinho acabou. Isso é uma intercessão qualificada. Por quê? Primeiro, porque é uma intercessão por alguém que necessita de fato. Ela não está brincando de pedir coisas a Jesus. Há uma necessidade real na família. Por isso, as necessidades reais nas famílias precisam ser colocadas diante do Senhor. Às vezes nós queremos pedir o que queremos para Deus. Pedimos para ganhar isso ou aquilo, mas não falamos das nossas reais necessidades. Maria foi uma intercessora qualificada ali, por quê? Porque era uma necessidade real. Se faltasse vinho, seria uma vergonha para aqueles noivos. Seria trágico para a família dos noivos, porque o constrangimento era absolutamente grave naquela sociedade e naquele sistema de valores, naquele contexto cultural. Então eles tinham um grande problema. Interessante que não foi o noivo, nem foi a noiva, nem os pais do noivo ou da noiva que buscaram ajuda em Jesus, mas foi Maria. Às vezes, é isso que nós vemos, quem se torna um intercessor qualificado, percebe necessidades na família dos outros que nem eles perceberam. E quando nós falamos de discipulado, isso é maravilhoso, aleluias. Desde 2012 nós vivemos mais do discipulado. Estamos longe de fazer isso bem feito ainda, não é verdade, irmãos? Mas olha, ainda há umas 2 semanas atrás, alguém disse: pastor, na minha vida há um antes e há um depois do discipulado.
Só eu sei do valor do discipulado. Só eu sei quanto preço foi pago por mim. Então, no discipulado, essa intercessão qualificada é muito forte, porque nós percebemos, no contexto das famílias, o que elas necessitam. Maria percebeu, faltou o vinho, isso vai ser um desastre, um problemão. Nem eles estavam ainda percebidos disso. Mas Maria prestou atenção. O verdadeiro discipulador e discipuladora depende do Espírito Santo, que é o verdadeiro discipulador, e percebe as necessidades. A hora de intervir, a hora de ajudar, a hora de aconselhar. E nós estamos aqui agora pensando nas nossas famílias. Jesus transforma a minha família. Vamos pensar e orar para Deus nos mostrar o que na nossa casa, na nossa família, o que na família de alguém com quem nós lidamos, a quem nós servimos, a quem nós temos acesso, como é que nós podemos interceder e sobre o que nós vamos interceder. É uma intercessão qualificada. Note que Jesus é absolutamente sensacional. Diga, sensacional. Ele diz, mulher, que tenho eu contigo? Eu confesso que a primeira vez que eu ouvi esse texto, foi, nossa, que palavra atravessada de Jesus para a mãe, né? Qual é, mulher? Qual a tua? Não, não é isso. Essas palavras soam estranho para nós. Para eles não. Significava, olha, nós dois estamos em comum com alguma coisa. Nós dois temos em comum alguma coisa. Que coisa é essa? Que coisa é essa? Ele disse, esclareceu, ainda não é a hora de eu fazer milagres. Maria intercedeu por quem precisava de milagre. Ela não sabia que milagre Jesus faria. Ela não sabia o que exatamente Jesus faria. Mas ela sabia que ele podia. E Jesus então diz, olha, mãe, não é hora de eu fazer milagre ainda. Interessante, porque o milagre aconteceu. Era hora ou não era hora? A oração muda a soberania de Deus? Irmãos, não vamos entrar nesses pormenores, nesses detalhes. Isso é na escola do discípulo. Isso é na escola do discípulo. Mas sabe o que eu percebo? A disposição de Jesus. Ele muda a sua agenda. Se não era a hora de fazer milagres, a necessidade daquela família e aquela intercessão tão apaixonada, tão cheia de verdade, tão sincera, moveu o coração de Jesus. É isso. Nós precisamos, então, enxergar as necessidades das pessoas, até mesmo antes delas. E precisamos, conhecendo-as e as suas necessidades, precisamos interceder, orar. Você sabe, nós já vimos aqui, pensando em pequenos grupos, que células, pequenos grupos que multiplicam mais, são aqueles que são regados a mais oração. Quando o líder, quando o supervisor, o pastor, o coordenador, quando oram mais e colocam pessoa por pessoa diante de Deus, numa intercessão pessoal, intransferível, comunicável ao Senhor, muitas coisas acontecem. Deus revela muitas coisas, Deus instrui muitas coisas àquelas pessoas através da intercessão qualificada. Então, no contexto desse mês do Tadel da família, vamos pensar nas pessoas, nas circunstâncias em que elas vivem, seja na saúde, seja na grana, nesse momento terrível da pandemia, como é que estão as famílias? A sua família, os seus parentes, as famílias às quais você tem acesso e serve, está disponível. Interceda, aliste isso, coloque diante de Deus a sua intercessão qualificada em favor de famílias. Terceira marca de uma liderança comprometida com o projeto de Deus chamado família é ser guia espiritual. Eles são disponíveis, eles são intercessores e são guias espirituais. É isso mesmo. Eu sempre digo e estou falando a verdade. Nossos irmãos e irmãs líderes aqui, de pequeno grupo, líderes de missões, supervisores, coordenadores, pastores de rede, líderes de ministério, são guias espirituais, sim. Eles orientam as pessoas. Onde está a orientação no texto? Depois de interceder pela família, pelos noivos a Jesus,
Maria, mãe de Jesus, se torna uma guia, uma orientadora espiritual. Ela chama os servos, os serviçais, e diz: olha, estão vendo-o? Eu sei quem ele é. Eu sei. Eu sei a virtude de Deus sobre ele. Ela pode não ter dito, verbalizado, mas ela sabia. Era o que ela queria dizer. Eu sei de quem estou falando. Façam tudo o que ele vos disser. Aleluia! Esta é a maior orientação que um discipulador, uma discipuladora, um guia espiritual pode dar a alguém. Faça tudo o que Jesus mandar. Meus irmãos, nós herdamos com o Evangelho um sistema religioso. Nós temos determinados padrões, nós repetimos determinadas ideias, estruturas. Elas são boas, são úteis, são até necessárias, mas insubstituível é a palavra de Deus. Oriente as pessoas para a palavra de Deus, guie as pessoas à palavra de Deus, porque na palavra de Deus nós temos Jesus dizendo o seguinte: você me ama? Então guarda a minha palavra. Quando Maria diz: olha, façam tudo o que ele vos disser, está dando a eles um princípio: obedeçam Jesus. Ele é o Senhor, ele é o Messias, ele é o poderoso, ele é o desejado das nações. Diga glória a Deus, que maravilha. É isso. Então, os líderes apaixonados por Deus e por pessoas, líderes comprometidos com a transformação da família, são acessíveis, são intercessores qualificados e são guias espirituais. Usam a palavra, a Bíblia, Jesus, suas ordenanças, tudo que Deus requer de nós e está na palavra. É assim que nós guiamos as pessoas. Irmãos, precisamos ir à palavra. A palavra tem autoridade. É até diferente quando você dá um conselho, mesmo que seja um conselho correto, que esteja dentro de um espectro, não é? De um contexto bíblico. É diferente quando você menciona a Bíblia. Olha, meu irmão, você se lembra que a Bíblia diz assim, assim, assim? Então, faça o que a Bíblia diz. Você se lembra do que o Senhor Jesus falou? Por exemplo, nos relacionamentos. Eu não tenho nada com o príncipe desse mundo. Olha que palavra de Jesus. Ele nada tem em mim. Olha que palavra. Que orientação maravilhosa para quando você perceber que as pessoas estão ouvindo outras vozes, trabalhando com outro espírito, deixando as suas paixões e emoções e a sua cultura dominarem a conversa, a situação e os relacionamentos. Você afirmar: olha, esse não é o Espírito de Cristo, é o Espírito das trevas. E ele nada tem em mim. O príncipe das trevas está fora, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Amém. É você, líder da Primeira Batista, um líder disponível para as famílias, intercessor qualificado pelas famílias, e você orienta, é um guia espiritual para as famílias. Use a palavra de Deus. Você sabe que tem diferença, e temos aprendido isso na escola do discípulo e no discipulado. Existe dica, existe assim, uma ideia, um palpite, mas existe um conselho e existe a norma bíblica. Quando eu vou palpitar na sua vida, eu aviso: olha, isso é só uma sugestão, eu não sei se você pode aplicar ou não, uma ideia. Mas quando é um conselho, você pode ser um pouco mais firme. Olha, eu tenho visto assim, assim, assim. Essa é a trajetória das famílias. Se você continuar se comportando assim com o seu pai, com a sua mãe, ou se você continuar assim com a sua esposa, olha no que isso vai dar. Aconselhe a pessoa com base na palavra de Deus. Mas quando for necessário, corrija, instrua, confronte com a palavra de Deus. Cheio de amor, é claro. Cheio de respeito, é claro. Você não é o Espírito Santo, mas você tem a palavra. E o poder do Espírito Santo vai ajudar você a ser um guia espiritual e levar sempre as pessoas para Jesus. Faça tudo o que ele vos disser. Quarta marca, são testemunhas de milagres. É isso aí. Líderes comprometidos com o projeto de Deus na família, eles são testemunhas daquilo que Deus faz. Testemunha de milagres. Jesus, então, acessível à necessidade, embora não tivesse planejado originalmente fazer o milagre,
Então manda as pessoas, os serviçais, pegarem a água e encher as talhas. Encheram as talhas até a borda, até a boca. E olha só, o milagre aconteceu e ninguém viu. Jesus não disse uma palavra. Jesus só mandou: encham de água as talhas. Encheram-nas até a boca. Então Jesus chega para um dos servos e disse: leva para o chefe de cerimônia, o homem do cerimonial. Diga para ele experimentar. Quando ele experimentou, supostamente a água, mas agora transformada em vinho, ele disse: uau, incrível! Chamou o noivo e falou assim: você é demais, cara. Você é diferente de todos os noivos que eu conheço. Porque todos colocam na festa o bom vinho primeiro, cara. E depois que o pessoal já calibrou assim, né? O pessoal já não está percebendo, né? O sabor, a qualidade, então coloca o vinho de qualidade inferior. Mas você não. Você guardou o melhor para o final da festa, aleluia! O vinho transformado da água para o vinho por Jesus é o vinho de suprema excelência, aleluia! O melhor. O vinho novo é melhor, o que Jesus faz é melhor, o milagre que Jesus faz é melhor. E você e eu, como líderes comprometidos com famílias, vemos isto. Nós percebemos, na pandemia, faltou grana, está havendo problema de relacionamento. Olha, as coisas não vão bem, é uma situação complexa, de insatisfação, de ansiedade, às vezes de frustração profunda, de depressão. Quando Jesus, depois da intercessão, faz o milagre, quem está perto é testemunha ocular do poder de Deus. Aleluia! É assim que o líder é assim que o supervisor, o coordenador o líder de missões é. Um dia ele está lá no CTI com a pessoa, orando, chorando, ligando: vamos orar pelo irmão, pela irmã, situação aqui muito difícil, só Deus nessa parada, intercedendo de modo qualificado, falando com quem pode. E aí depois está lá no culto de ação de graças, aleluia, aleluia. Estava no CTI, mas agora é culto de ação de graças, aleluia. Testemunha de milagres. Agora você fala: pastor, mas não é bem assim não, hein, cara? Tem gente que sai do CTI para o céu. Meu irmão, como assim? Essa é a cura das curas, meu chapa. Sabe por quê? Porque aqui você vai fazer festa com os irmãos. E se você passou desta vida para outra, estava com o Senhor, você vai receber: seja bem-vindo, meu servo fiel. Você foi fiel nas coisas pequenas, sobre as grandes eu vou te colocar. Aleluia! Esse é o milagre da vida. Jesus, para a vida ou para a morte, é milagre de Deus, é salvação. Aleluia! E o líder comprometido então com a família vai ser testemunha ocular. Este é um sinal, é uma marca, é a quarta marca daqueles líderes que realmente fazem diferença na vida de pessoas, de famílias. Aleluia. Por último, a quinta marca na vida de líderes comprometidos aqui na Primeira Batista é que eles são abençoadores de gerações. Como é que eu tiro isso? Quando viram o milagre e participaram do milagre, o texto não diz tudo em detalhes sobre tudo, mas diz uma coisa: foi este o primeiro milagre de Jesus, justamente num casamento. Jesus tem o propósito de validar o casamento. O casamento é um projeto de Deus, por isso Jesus reservou o primeiro milagre para ocorrer num casamento: água em vinho. Deixa eu dar uma paradinha, lembrei de uma coisa importante. Eu ouvi uma história que ficou no meu coração para sempre. Havia um homem e ele estava preso pelo vício do álcool. E ele já estava naquela situação muito difícil, a família já passando necessidade. O homem fedia, bebida o tempo todo, foi à sarjeta, mantinha às vezes o seu trabalho, mas o resultado do seu labor, do seu trabalho não chegava em casa. Porque assim que ele tinha algum dinheiro na mão, ia para o boteco e lá gastava, tomando uma, tomando outra, pagando para os amigos, de maneira que a família estava vivendo de um modo caótico. Mas alguém falou de Jesus para ele. E o milagre de Jesus ocorreu, porque ele ouviu
E houve fé salvadora no coração dele. Ele creu em Jesus, tomou uma posição, recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Foi recebido pelo Senhor. E agora ele é transformado. E a família começa a sentir uma diferença. Primeiro que o cara começa a vir sóbrio para casa. Primeiro dia, o que será que aconteceu? Deve ter brigado com alguém. Segundo dia, terceiro dia. E a mudança é o testemunho vivo do poder de Deus. Aquele homem está livre do poder da bebida. E agora a família se torna uma família cheia de esperança outra vez, vivendo os primeiros dias. Que coisa boa, voltar naquela expectativa do casamento. E ele estava agora abençoando a sua família. E o dinheiro que antes ia para o boteco, para o bar, para os amigos, agora vem para casa. E aí tudo na casa muda. Aleluias. A casa dele foi transformada. Guarde essa história. Um dia, um homem, ouvindo o relato que nós lemos aqui de Jesus transformando água em vinho, disse: conversa de crente isso aí, vai transformar água em vinho, imagina. Este homem, ex-adicto à bebida, falou: não, eu sei, água em vinho eu nunca vi, mas eu já vi cachaça ser transformada em geladeira, em mesa e cadeira de cozinha. Aí o cara: como assim? Eu já vi bebida se transformar em poltrona na sala. Sabe por quê? Porque aconteceu comigo. Eu era preso pela bebida, mas um dia Jesus entrou na minha vida, alguém testemunhou para mim, alguém me anunciou Jesus e eu criei, e eu fui transformado, e aquilo que eu gastava com os meus amigos lá fora e deixava faltar na minha casa, vem para dentro de casa. Então agora, olha a geladeira, olha a mesa e a cadeira, olha o sofá aqui da sala, tudo isso era bebida alcoólica, e hoje é móvel para minha família. Aleluia, glória a Deus, aleluia. É isso, quando Jesus faz esses milagres, daí em diante nós somos abençoadores de gerações. Quinta marca, abençoadores de gerações. O que tem a ver aí, pastor, de geração? Tem sim. Por que você está lendo esse texto agora? Porque é uma história verídica. Porque Jesus mudou esta família, Jesus transformou esse casamento. O vinho não é mais o sucesso, a prosperidade no casamento é a figura de Jesus. Nada toma o lugar de Jesus no casamento, e por isso Jesus é a figura central. E agora você está lendo um relato. Olha o fim da história. Tendo acontecido isso, Jesus mostrou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Aleluia. É isso aí. Você vai abençoar as nações, glorificando a Deus e crendo mais em Jesus. Glorificar a Deus é atribuir a glória que é só de Deus. Não é mais o vinho, mas é Deus, é o cuidado de Deus. É o que Deus faz pela família. Eu estou crendo que nesse mês de maio muitos milagres vão acontecer, sinais vão acontecer, porque nós colocamos Deus em primeiro lugar. Vamos orar, vamos jejuar, torre de oração, vamos buscar o Senhor, vamos pensar em pessoas. Você e eu vamos pensar em 5 pessoas da nossa família que não conhecem Jesus, ou que se afastaram de Jesus, para orar, interceder, jejuar, para que eles voltem para o Senhor e haja transformação, haja milagre na casa deles. Então, quando Jesus mostra a glória, os discípulos se tornam mais íntimos de Jesus. Eles já seguiam Jesus, mas esse é o primeiro milagre, é o início do ministério de Jesus. Então eles tinham crido na pessoa de Jesus, já seguiam Jesus, mas a hora que eles veem o poder de Jesus em ação, eles dizem: meu Deus, glórias a Deus. É assim, cada vez que Jesus faz milagres, nós damos glórias a Deus e crescemos na intimidade com Deus. E os seus discípulos creram nele. Creram como? De uma maneira mais efetiva, mais consistente, mais transferível. E estes, Maria, Jesus e os seus discípulos, nessa história, aquela família, possibilitaram que você e eu fôssemos abençoados aqui. Esse testemunho passou por todas as gerações, são séculos e séculos de homens e mulheres lendo a palavra de Deus, de homens e mulheres pregando a palavra de Deus, de homens e mulheres vivendo os milagres de Deus, a partir dessa história da palavra. É assim que são os líderes apaixonados por Deus e por pessoas.
Primeira marca deles, eles são disponíveis às famílias. Segundo, eles são intercessores qualificados das famílias. Terceiro, eles são conselheiros, são guias espirituais das famílias. Em quarto lugar, são testemunhas fiéis daquilo que Deus faz, dos milagres, das possibilidades. E em último lugar, eles são abençoadores de gerações. Meu papai, um diácono da Igreja Batista, Primeira Batista Santo André, um homem simples, mas ele vivia Jesus, e lá no seu trabalho, numa indústria metalúrgica de Santo André, ele tinha o seu tempo devocional, e ele começou a anunciar Jesus para um amigo seu, um funcionário que trabalhava sob a sua liderança. E aquele homem teve a sua experiência com Jesus. E eu comecei a ver chegar lá na igreja, não um homem, mas uma família. O marido, a mulher, os filhos, e eu os vi crescendo na igreja, na intimidade. Anos depois eu vi aquelas moças já servindo o Senhor. Se não me falha a memória, uma delas era secretária numa igreja em São Paulo. E mais à frente eu vi, numa região do litoral, uma congregação, uma missão, dirigida por quem? Por aquele homem. Nós abençoamos quando somos fiéis a Deus, quando nos preocupamos com a família, a nossa, a dos nossos parentes, dos nossos amigos. Que Deus nos abençoe. Quero que você, no Tadel dessa semana, trabalhe direitinho essas 5 marcas e faça um planejamento sobre como vamos praticar estes valores, essas virtudes, na campanha Jesus Transforma a Minha Família. Os pastores estarão dando orientação aqui. A primeira que eu vou dar para você é a seguinte: entre no nosso aplicativo da igreja e tem lá um botão, Jesus Transforma a Minha Família. Entre lá, e lá você pode entrar na torre de oração. Dividimos o dia de 24 horas em períodos de 5 minutos, para várias pessoas entrarem e orarem por 5 minutos. Como nós somos muitas pessoas, nós vamos lotar aqueles espaços e estaremos 24 horas orando em prol da nossa casa, dos nossos parentes, dos nossos amigos que não conhecem Jesus. Os pastores de rede vão se mobilizar e vão ajudar você nesse particular. Segundo, você vai acessar o aplicativo porque lá diariamente você terá uma devocional de 3 minutos, gravada pelo pastor Sam Tippett. Todos os dias, áudio e vídeo, uma devocional. Todos os cultos da igreja nesse mês de maio estarão voltados para a família, e os pequenos grupos trabalharão no contexto das famílias. E, o melhor, a cereja do bolo está por vir. No último final de semana, sexta, sábado e domingo, lá no fim do mês, teremos a conferência da família. Será virtual, ou talvez presencial, não sabemos. Estamos nos preparando para tudo, mas, até o momento, ela será virtual. E quem estará pregando, embora ao vivo, é o evangelista Sam Tippett. Ele é uma espécie de sucessor do pastor Billy Graham. Um homem cheio do Espírito Santo. Uma trajetória impecável na presença de Deus. Um homem que pregou em multidões nos países islâmicos. Multidões, tem milagres lá, que pregou para multidões nos países fechados, nos países comunistas, cortina de ferro, e agora pela internet está entrando nos lares do mundo todo, pois ele estará, e nós estaremos conectados às igrejas batistas do Brasil e às igrejas batistas no mundo todo, recebendo a palavra dele sobre a família, sexta, sábado e domingo. Você vai ter notícias sobre isso, e nós vamos orar, vamos nos interessar pelas 5 pessoas da nossa família. E no final de tudo, o que vai acontecer? Vamos convidá-las para a conferência da família. E será sensacional. Eu creio que nós vamos ver o poder de Deus. Milagres serão realizados. Água em vinho, cachaça em carro novo. Casamento falido em casamento integral, restituído, restaurado. Eu sei que Deus vai fazer muitas coisas. E vamos orar, vamos jejuar, vamos buscar. Porque o templo está fechado, mas a igreja está aberta, a igreja está operante, a igreja está avançando. Você é meu grande líder, supervisor, coordenador, líder de missões. Eu amo a sua vida, eu oro por você, eu glorifico a Deus por sua vida. Você é especial demais, você é pastor comigo. Quando nós vimos essa virtude de ser guia espiritual,
Você é pastor, pastora comigo aqui nessa igreja. Você cuida do rebanho de Deus juntamente comigo, com os nossos pastores, e tem sido demais. Que Deus te abençoe. Que Tadel fantástico, gente, que coisa maravilhosa, que palavra viva, que poder sensacional de Deus está à nossa disposição. Vamos nos santificar, vamos nos humilhar diante do Senhor, vamos buscá-lo, porque no meio de tanto caos da pandemia, Deus vai fazer o melhor. Deus vai fazer o melhor, os milagres vão aparecer, eu creio nisso em nome de Jesus. Deixa eu orar com você agora. Se você puder ficar em pé, como família, se você puder pegar nas mãos agora, vamos fazer isso aí. Você está em casa, em um ambiente formal, não tem problema. Eu não sei se a criança está correndo para lá ou para cá. Se tiver, deixa também, não se encha de rigor. Mas vamos entrar juntos na presença de Deus e buscar o seu poder para nós sermos comprometidos verdadeiramente com o projeto de Deus, que é a família. Pai, louvado seja o teu nome, meu coração pega fogo, Senhor, porque a tua palavra, ela põe fogo na minha vida, no meu coração, ela queima o meu pecado, ela me encoraja a buscar mais, a servir melhor, ela me constrange, ela me adverte, Senhor, ela me confronta, e nós queremos o melhor do Senhor, nesse tempo difícil, para as famílias. Papai, eu sei que as famílias têm muitos problemas. A gente que já ficou desempregada, Senhor, abre portas novas, dá criatividade. Senhor, faz água ser transformada em vinho. Oh Deus, faz vaga preenchida em vaga livre, para que o teu povo sirva e tenha a dignidade de ganhar o pão de cada dia. Abre, Senhor, janelas de oportunidade para que os teus filhos e filhas façam coisas diferentes, que eles deem um passo à frente, aquilo que sempre sonharam e não tiveram coragem, que se lancem agora pela fé, se tiverem uma palavra positiva do Senhor, e que os milagres aconteçam. Nós, ó Deus, desejamos do fundo do nosso coração prosperidade para a igreja, para as igrejas. Nós desejamos prosperidade para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso Brasil e para o mundo. Faz coisas novas mesmo, Senhor. Demonstra o teu justo juízo sobre nós. Abre-nos, ó Deus, as portas da tua misericórdia. Abraça-nos, Senhor. Aperta-nos juntos de ti, para que mais uma vez sintamos o teu calor, que é tão presente e sempre o será. Nós te glorificamos em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Dê um abraço na pessoa. Se você está dentro de casa e pode fazer isso, dê um abraço. Eu vou ficar somando aqui os abraços que vou dar em você, tá bom? Quando a gente puder, vai ser demais, demais, demais. Que Deus te abençoe. Fica na graça, na misericórdia e na paz do Senhor Jesus. Amém e amém.